paz, povo amado de Deus, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no canal Pastor José Henrique Marins para fazermos um estudo da Palavra de Deus sobre os dois caminhos, sobre a renúncia que temos que ter como cristão, a decisão que temos que tomar e decidir qual caminho devemos andar. Amém? E nesse caminho sempre temos que renunciar a algo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o verso 13 e 14 nos fala, como aqui está escrito, duas estradas, dois caminhos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, louvado sejas, ó Cristo. Sempre na vida temos caminhos a trilhar. A vida da gente é uma estrada. A vida da gente é um caminho que devemos que percorrer. É uma viagem, a vida da gente. Somos peregrinos na terra. As contraposições de escolha são uma constante na palavra de Deus, na Bíblia. Qual a árvore? A vida ou o conhecimento? Qual o jovem? Caim ou Abel? Entrar ou não na arca? Sacrificar o Filho de Deus ou não? Nínive ou Jope? As finas iguarias do rei ou água e legumes? Os peixes ou as almas? A cruz ou a coroa? A mão no arado ou olhar para trás? Deus ou as riquezas? As contraposições, as escolhas, amados, são uma constante em toda a Bíblia, porque ela fala acerca de seres criados à imagem e à semelhança de um Criador, que arbitra, decide por um lado e não por outro, anda por um caminho e não por outro, sempre bem, graças a Ele mesmo. Nós fomos feitos seres com arbítrio, projetados com a capacidade, e muito mais que isto, a permissão, com permissão do Altíssimo, de fazer qualquer escolha, boa ou ruim, certa ou errada. E nem sempre nossa raça humana tem escolhido bem, infelizmente, graças a nós mesmos. Que esse estudo que estamos fazendo agora, aprendamos a escolher bem para nosso bem. Escolher o caminho de Deus para o nosso bem. A porta estreita. Renúncia. Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Certamente você já ouviu esse ditado popular. Ele é muito usado para justificar prejuízos assumidos como preço de uma conquista maior. Não se pode seguir a Jesus sem renúncia. Lembra quando Jesus falou a respeito da peculiar dificuldade
dos ricos em passar pela entrada do reino de Deus? Lá em Lucas 19, 24 a 30. Depois vai lá dar uma olhada. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O verso 24 e 25 de Lucas 19. Ninguém pode ter tudo na vida, amado. É preciso aprender a abandonar para abraçar, deixar para encontrar, soltar para pegar. Infelizmente, a teologia da prosperidade tem convencido muitos cristãos de que podem ter tudo na vida. Há somente um evangelho, o do Sermão do Monte, o evangelho da renúncia, da porta estreita, por onde passa só um coração órfão, sem pai nem mãe. Mateus 10, 37. Um coração solteiro. Lucas 14, 20. Uma alma falida. Mateus 10, 39. Logicamente, estamos falando por figuras. E estas são fortes. Veja as parábolas da grande ceia em Lucas, lá no capítulo 14, verso 15 ao 24, na qual os convidados escolheram não aceitar o convite para o banquete, colocando outros assuntos à sua frente. Comprar um imóvel, verso 18, e imóveis, verso 19, e casamento, verso 20. Eu já cansei de ouvir cristãos dizendo que não puderam ir à igreja no domingo por causa de algo assim, mas não faltam ao trabalho. Além de uma porta estreita para começar, há um caminho apertado para continuar. Amém? O caminho é apertado. Renúncia, renúncia, renúncia. O problema da igreja da Galácia, lá de Gálatas, é que havia começado bem e estragado tudo ao longo que seguia. Gálatas 1:6 e 3:3. Esse é um defeito comum entre os cristãos de todos os tempos. Se a vida cristã começar com renúncia, por que deveria terminar com egoísmo? Se a salvação se dá com a confissão do senhorio de Cristo na nossa vida, Romanos 10:9, por que a santificação se daria com eu sou o Senhor e ando por onde e como eu quero? Se o senhorio é de Cristo, se o discipulado é iniciado na cruz, com a cruz, Mateus 10:38, por que não continuar com ela? Lucas, o evangelista, sempre meticuloso, era médico. E em seu registro acerca do custo do discipulado, acrescentava o dia a dia. Depois do a si mesmo se negue. Lucas 12:23. A si mesmo se negue. Essa é a obra do Espírito Santo, amado, para nos lembrar que a porta é estreita, tanto quanto o caminho é apertado. A renúncia, a devoção, o choro, a entrega desmedida, o salto pela fé nos braços do bom pastor. Não é só um dia de conversão,
todos os dias. Não adianta tu levantar a mão e não continuar. Hoje você renuncia à sua cama gostosa para estudar a Bíblia. E amanhã também irá ou trará os seus novos desafios, tanto quanto hoje. O amanhã vai trazer novas lutas, novos desafios. Amém? Então, concluindo, irmão, esse estudo de renúncia. Certa vez, um homem disse: eu criei a minha própria religião. Certamente ele só permitiu que fizessem parte de suas escolhas tudo quanto lhe conviesse, com os seus desejos, gostos, ideias, vontades, prazeres e etc. Todos nós preferimos ter muito mais que uma opção para fazer nossas escolhas. Mas Jesus não nos deixa tantas opções. Jesus não tem tantas opções para cada um de nós. Ele ensinou que temos que escolher apenas uma entre duas opções, dois caminhos. Há dois caminhos, há duas portas, há dois destinos, há duas multidões peregrinando. Amém? A renúncia, para a tua reflexão, para seguir Cristo, é passo importante na conversão. Para aceitar Jesus, o pecador é chamado a arrepender-se e a crer no Evangelho, na Boa Nova em Jesus Cristo. Para ser discípulo de modo consciente, ele descobre que precisa renunciar o mundo com seus prazeres, também a opinião dos pais, dos amigos, e abrir mão dos seus próprios conceitos e preconceitos, dando a primazia do senhorio do Senhor Jesus em sua vida. A partir daquele momento, sua vida é uma nova vida. O ensino de Jesus é claro a respeito, requerendo do cristão buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6:33. Amém? Então, amados, nossa vida cristã é uma renúncia contínua. Nós conhecemos Jesus e aprendemos com Ele o caminho da verdade. O caminho da verdade nos deixa apenas uma opção: seguir a verdade. A outra opção é seguir o mundo, o mentiroso, o destruidor, a morte. Caminho da vida, caminho da morte. Caminho da felicidade, caminho da tristeza. Caminho do gozo, caminho da dor. A decisão é nossa, escolher esse caminho. Nós temos o livre-arbítrio de decidir por Jesus ou não. E Ele é que nos aceita, dependendo do nosso coração. Se a gente realmente decidir por Ele, vamos passar por lutas. O caminho é apertado, a porta é estreita. Mas somos vitoriosos. E vamos ser vitoriosos até o fim. E vamos ser felizes por cada batalha travada e cada conquista realizada. Porque as conquistas são verdadeiras, não são falsas. As conquistas vão trazer aprimoramento na nossa vida. Vai trazer força e luz. Fé em Jesus Cristo.
Deus abençoe a tua vida e a vida da tua família. Que o Pai eterno, Deus poderoso, seja contigo. E que o Espírito Santo derrame sobre ti e sobre tua casa. E cada dia mais tu tenha a certeza de seguir Jesus. É o melhor. Mesmo que o mundo mostre ao contrário. Mesmo que o mundo diga não. Mesmo que a família zombe de ti, os amigos. Muitas vezes vamos ter que renunciar muitas coisas para que a gente consiga vencer e escolher a verdade, que é Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele não conheceremos a Deus. Deus abençoe a vida de todos nós. Amém.